Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o canal que debate o futebol goiano. Bom, o Atlético já definiu, e já acertou quem será o substituto do goleiro Fernando Miguel. Se trata do goleiro Renan, jogador que iniciou a base no Botafogo e estava por último no Ludogorets, a equipe búlgara. Vou mostrar aqui um resumo, uma fotinha dele aqui com um resumo. Renan, goleiro, 32 anos, 1,90 m, 87 quilos, é destro, jogou no Botafogo, jogou no Avaí e estava por último no Ludogorets. Aliás, essa equipe búlgara, ela tem essa tradição de levar jogadores brasileiros para lá. Inclusive o Júnior Brandão, quando saiu do Atlético, foi jogar nesta equipe búlgara. Bem, e o Renan, busquei aqui na memória o que é que eu me lembro do Renan, levantei alguns dados dele também. O Renan, ele surgiu ainda muito garoto no Botafogo, ele era base do Botafogo, subiu em 2008. E assim que ele subiu, ele teve um bom período de titularidade dentro do Botafogo. O Botafogo não tinha um time lá muito competitivo, aquela equipe de 98. Time do Triguinho, lateral esquerdo, estava naquele time. Túlio Lustosa jogava naquela equipe também. O Diguinho, aquele volante que jogou no Fluminense também por muitos anos, estava lá. Leandro Guerreiro, era uma das. Túlio Souza, que depois jogou aqui no Vila, fazia parte. O Elton Paulista era daquele time. O centroavante, o Vanderlei também jogava naquele time. Jorge Henrique ainda não era, vamos dizer assim, famoso, mas ele estava também naquele time. O Gil, atacante que jogou no Corinthians, no Atlético Mineiro, também fazia parte daquela equipe de 2008, mas não foi lá um time muito competitivo do Campeonato Brasileiro. E o Renan, nos anos seguintes, ele ficou no Botafogo até 2015. O Renan era prioritariamente um reserva, que às vezes jogava, mas era uma média pouca de partidas, eram 10, 12, 14 jogos por ano, mais ou menos, em média. Nunca, depois de 2008, quando ele surgiu, ele nunca mais foi um titular no Botafogo. Tanto é que quando o contrato dele venceu com o Botafogo, no fim de 2015, ele foi jogar no Avaí. No futebol brasileiro, até o momento, essa passagem dele pelo Avaí foi o grande momento do Renan. O Avaí, em 2016, ele estava naquela mesma Série B que o Atlético venceu. E o Avaí fazia uma campanha muito ruim. O Avaí virou o turno brigando contra o rebaixamento. 15º, 16º lugar, ali naquela luta contra o rebaixamento. Inclusive na 20ª rodada, que foi a primeira rodada do segundo turno, o Avaí era 15º colocado. Depois o Avaí teve uma arrancada muito boa, O Avaí teve um desempenho muito bom no segundo turno. Tanto é que naquele segundo turno o Avaí só perdeu o jogo para o Atlético. Depois dessa derrota, ele perdeu na abertura do retorno para o Bahia. E aí depois, nas últimas 18 partidas, ele perdeu só um jogo para o Atlético aqui no Estádio Olímpico por 3-0. Eu me lembro, inclusive, que eu trabalhei nesse jogo, na época. E graças a essa campanha do segundo turno, o Avaí conseguiu o acesso de uma maneira surpreendente, terminando inclusive aquela Série B na segunda colocação, atrás apenas do Atlético, superando o Vasco ali na reta final. O Vasco que brigou com o Atlético pelo título durante boa parte da competição. E o Renan foi uma peça fundamental naquele acesso. Ele era o titular daquela equipe do Claudinei Oliveira e ele conseguiu levar, graças também, a uma grande colaboração dele, o Avaí fez aquela grande campanha no retorno e chegou na Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí que é um especialista em subir, não é um especialista em se manter, mas sempre foi um especialista em subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí depois daquela grande Série B, o Renan acabou indo para o futebol búlgaro, e está lá, ficou lá até este momento, sempre jogando pela mesma equipe, o Ludogorets. Assim como o do Botafogo,
o Renan não foi titular do Ludogorets. Ele teve momentos de jogar, né, mas ele nunca teve sequência, ele nunca foi um goleiro titular. A melhor temporada dele lá foi 2018, 2019, quando ele jogou 31 partidas pela equipe búlgara, mas de um modo geral quase sempre ele era um suplente. E agora o Renan volta para o futebol brasileiro para defender as cores do Atlético. O Botafogo inclusive queria esse jogador. Eu acompanho, inclusive, eu gosto de acompanhar muito os canais alternativos, né, de clubes, e os canais ligados ao Botafogo sempre vinham trazendo essa informação do Renan. O Botafogo, inclusive, contava certeza que o jogador iria para lá, mas acabou o Atlético conseguindo aí vencer essa disputa com o Botafogo e trazendo o goleiro aqui para Goiânia. Bom, e em termos, né, de contratação, eu penso que o Renan ele chega aqui numa condição diferente dos últimos goleiros do Atlético. Se a gente pegar cada um deles é um caso. O Jean era um goleiro que todo mundo sabia da capacidade, tinha medo do lado extra-campo dele, né? Vinha envolvendo de uma polêmica muito grande naquela questão da esposa, mas foi muito bem no Atlético. O Fernando Miguel veio em baixa. Ele havia tido uma passagem recente. Ele teve um início bom no Vasco, mas a última temporada dele no Vasco, de 2020, em que o Vasco foi rebaixado, foi terrível, né? Um campeonato muito fraco, mas no Atlético ele foi, assim como o Jean foi, pelo menos na minha visão, o grande jogador do Atlético. E o Renan, ele já vem, vamos dizer, num momento mais calmo, né? Um goleiro vinha atuando fora do Brasil, não tinha essa titularidade, como eu citei, mas é um goleiro de bom potencial. No Botafogo, onde ele teve a maior sequência aqui no Brasil, ele era criticado às vezes por falhas pontuais, né? Ele não era um goleiro tão regular, só que era muito jovem ainda, né? Estava no início da carreira. Muitos goleiros sentem isso no início de carreira. Então, ele era um goleiro que às vezes tinha algumas falhas pesadas e as grandes defesas, mas falhas contundentes. E isso acabou minando, né? Ainda mais um prata da casa. Prata da casa já é muito cobrado. Ainda nessa situação, aí ele acabou não conseguindo ser titular do Botafogo. Aí chegou o Jefferson, né? O Jefferson acabou não dando espaço também. E no Avaí ele conseguiu ir muito bem. Eu não vejo o Renan chegando para o Atlético como um titularíssimo, talvez até se torne titularíssimo. Mas eu vejo neste momento brigando com o Luan, sabe? Acho que é um goleiro que vai brigar aí com o Luan Poli. Tem essa questão de ter jogado UEFA, Copa da UEFA, ter jogado a Champions, né? Mas ele não, o Ludogorets não disputa essas competições na cabeça, né? É uma equipe que participa ali das primeiras fases, como por exemplo aqui no continente sul-americano, as equipes bolivianas, peruanas, disputam ali as primeiras fases da Libertadores, mas não chegam lá na frente, né? Nem na Sul-Americana também dificilmente chegam. Então é a periferia, né? A Bulgária está na periferia do futebol europeu, mas mesmo assim é um futebol que dá muita qualidade, especialmente qualidade tática aos jogadores, né? Então eu vejo o Luan chegando ao Atlético para brigar por posição, sabe? Não, apesar, vamos dizer, ele chega com status de substituto do Fernando Miguel, mas eu penso que ele vai ter que conquistar essa titularidade ainda. Vai depender muito da ideia do Marcelo Cabo com ele, né? O Marcelo já vai querer começar com ele de cara, dar uma sequência para ele. Até imagino que sim, né? Até imagino que provavelmente o Renan comece o ano como titular. Mas para mim a camisa 1 do Atlético, ele ainda não é consolidado. Ele vai ter que demonstrar essa capacidade. Provavelmente vai jogar mais no Atlético do que jogou lá no futebol búlgaro, e isso pode credenciá-lo a ser um ídolo, como foi o Fernando, como foi o Jean, mas é algo que ele ainda vai ter que batalhar por isso. Eu até gosto do Luan, sabe? Vi o Luan assim, um pouco deslocado no Atlético nesse primeiro ano, não tinha como ele jogar, né, por conta do Fernando Miguel, mas eu acho o Luan muito bom goleiro. As passagens do Luan pelo esporte, passagens muito seguras. O esporte é que vive uma crise terrível, então é difícil goleiro se criar naquele ambiente de derrotas do esporte. O esporte sempre veio fazendo
uma sequência fracas de Série A, e isso complica muito a situação do jogador. Mas para mim, Luan e Renan vão brigar pela titularidade do Atlético. Beleza, gente? Fica aí à vontade para fazer o seu comentário, concorde, discorde. Vamos juntos debater as coisas do futebol goiano. Um Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado pela audiência aqui ao longo do tempo, né? Sou muito grato por isso. Então, Feliz Natal para você, para sua família. Participe aí, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.